Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar então os estudos de como a gente vai fazer para descobrir mais classes, né, dentro do nosso projeto. Então, na aula anterior eu mostrei as classes provedoras e classes receptoras. Tinha um questionário lá para fazer. Muitos fizeram, muito obrigado. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre protótipo de interfaces e como que ela pode ajudar a gente a encontrar mais classes no nosso projeto. Então, sempre entendendo, né? Nós estamos construindo as classes do nosso projeto. Então, o que a gente não pode fazer é deixar de gerar as classes, deixar de descobrir essas classes. Então, a gente já viu algumas técnicas importantes e o protótipo de interfaces é uma delas, né? Então, imaginando que você ainda tem dúvidas no seu projeto ou no projeto que você está fazendo para alguém ou para alguma empresa, você já fez um estudo, já fez os diagramas, já fez os requisitos funcionais, não funcionais, explícitos, os que não são explícitos, já usou tudo isso, então agora é hora de fazer o quê? O protótipo da interface. Ah, professor, mas e se eu fizesse o protótipo da interface antes? Então, se você fizesse o protótipo da interface antes, você não saberia nem por onde começar, né? Então, a ideia é que nesse momento você consiga se concentrar e você já tenha uma bagagem boa e para que você possa fazer a interface dentro daquilo que você já conseguiu vislumbrar até agora, né? Conseguiu descobrir até agora. Isso é uma técnica importante, uma técnica que eu aprendi há muito tempo, né? Junto aos clientes, né? Então, vou passar um pouco aí para vocês. Então, aqui, ó. Uma das fases do projeto orientado aos objetos é a interface gráfica, né? Então, não tem como você fugir hoje da interface gráfica, por quê? Porque tudo usa interface gráfica, tudo é botão, tem que apertar o botão, tem que rolar a tela, né? Então, a gente não pode ir contra a maré, né? Então, tá aí, ó, bancos já utilizam interfaces gráficas e vocês têm que perceber que a cada ano que passa, essas interfaces elas vão ficando mais leves, com menos botões, com menos campos, o usuário mais vê do que interage com as coisas, né? Vou dar um exemplo aí, por exemplo, vai pagar um boleto. Você clica no botão pagar, ele já abre a tela para você. Você tirou o código de barras, ele já mostra tudo para você, você só confirma, né? Mas antigamente não era assim, antigamente, né? Como é que teria que fazer? Digitar o número do boleto, usar um caixa eletrônico, né? Então, nessa aula aqui, você tem que abrir a sua mente para você conseguir efetivamente trazer para dentro do seu projeto aquilo que você ainda não idealizou, ainda não conseguiu verificar a necessidade, né? Então tá aqui, ó, devemos fazer o protótipo da interface para afinar ainda mais as classes da nossa solução. Bom, nas vagas de emprego, geralmente eles usam esses termos, né? O X design, né? No próximo slide a gente vai ver o I design, né? Ou UI design, né? O UX design. Então o que que acontece? Ele vai, o UX é diferente do UI, né? Então aqui, ó, a experiência do usuário, né? Então aqui, ó, é toda a relação que a pessoa tem com um produto ou serviço. Então será que lá, ele fala ali, ó, não é apenas o design de um site, aplicativo ou um produto qualquer. É desde o momento em que o usuário se interessou pelo produto, pesquisou, contou para alguém, comprou, carregou, abriu a embalagem, trocou e usou. Então isso é
uso, como que eu fiz para vender para o usuário, como é que eu entreguei para ele o produto, né? Como é que ele se sentiu quando ele abriu o produto, foi, né, ele teve um bom custo-benefício, né? O produto é fácil de manusear, né? E para software é a mesma coisa. Você compra o software, aí você fala, mas o do banco eu não compro e tal. Você que pensa, na verdade você está pagando isso tudo. O do carro eu não compro. Você já comprou o carro, o sistema está lá dentro, lógico que você pagou, né? Então, o X é exatamente esse ponto, né? Ele é o começo da coisa até o usuário abrir. Aí o que acontece? O UI design, né, a interface, o User Interface Design, o que ele quer passar? É o meio pelo qual a pessoa interage e controla um dispositivo, software ou aplicativo. Então, aquela hora a gente estava falando do produto e agora a gente está falando do aplicativo. Então, se é uma câmera digital, o UX vai cuidar do quê? Até o cara ir tirar a primeira foto. Quando ele for tirar a primeira foto, aí entra o UI. Então, agora é a hora que ele vai tirar a foto, vai centralizar, vai pôr filtro, etc. Então, olha lá, esse controle pode ser feito por meio de botões, menus e qualquer elemento que forneça uma interação entre o dispositivo e o usuário. Um bom projeto de UI antecipa as necessidades do usuário e garante que a interface contenha elementos de fácil acesso e utilização, fornecendo o que é chamado de experiência user-friendly, ou seja, uma experiência que é amigável e não cause frustração ou frustrações ao utilizador. Então dá uma olhada. Isso aqui é um painel de avião, tá vendo? Então é espantoso. Você olha, você já fica perdido no meio de botões. Então você não pode usar, você tem que usar o painel de avião como um exemplo do que não fazer. Né? Você não quer que o seu usuário demore horas, dias, meses para aprender a usar o seu produto. Né? E você também não quer ficar toda hora ligando, recebendo ligação para o cara perguntar qual botão que eu aperto. E se eu apertar não apaga? Aí eu apertei esse botão, apagou tudo. Né? Então esse painel de avião aqui está demonstrando o quê? Que ele é feio, que ele é sujo, que ele é difícil, que ele é perigoso e a gente não sabe por onde começa. Né? E esse aqui? Esse é legal, né, cara? Esse é bem bonito, né? Esse é lindo, limpo, difícil, perigoso e a gente não sabe também por onde começa, né? Então, a quantidade de botões que tem, né? Então, o que aconteceu nas duas interfaces apresentadas, né? Então a gente já sabe, né? Decolar um avião não é tarefa fácil, pousar um avião não é tarefa fácil. Mas se você fosse fazer algo para permitir que qualquer pessoa, mesmo sem treinamento, conseguisse decolar e pousar um avião com segurança, como seria a interface? Né? Então esse é o grande obstáculo que muita gente enfrenta, porque assim, tem que ter aquele botão? Né? Será que não tem botão demais? Será que eu poderia melhorar essa interface no sentido de ter menos botões e aquilo que o usuário quer fazer, eu já antevejo isso e faço para ele antes? Né? Lembra do exemplo do banco? Eu tenho o celular na mão, eu aponto para o boleto, ele já lê o código de barras e já fala para mim para eu usar. Né? Ou eu entro no site do banco, no site da empresa que eu quero pagar o boleto, eu clico, ele já copia a linha digitável, eu já entro no aplicativo e ele fala: você gostaria de pagar o boleto, a linha digitável que você acabou de colar na memória? Aí você fala sim, né, e prossegue. Então, a diminuição do tempo que a gente vem sempre falando, aliada à facilidade.
Então, olha lá. O que devemos fazer para ter uma interface que o usuário vai gostar e usar, né? Então, olha lá, poucos botões, poucas informações, tudo que a programação pode fazer pelo usuário deverá ser feito. O usuário somente deverá tomar decisão caso as regras de negócio assim pedirem. Por exemplo, uma tomada de decisão. Você colocou o boleto lá no banco e aí ele pergunta para você, confirma pagamento? Você tem a opção, né? Você não pode fazer uma coisa automática, apertou já paga, né? Então esse é um caso ali. Mas perceba que é o único caso que você aperta o botão, né? Digitar a senha, por exemplo, hoje já tem o que? Impressão digital. Então, você tem que usar as tecnologias que estão sendo utilizadas em aplicativos conhecidos, como WhatsApp, Uber, né? Essas coisas aí. Mapeamento, geolocalização, né? Consulta de CEP, né? Não tem que o cara digitar o endereço ali, né? Então isso tudo são mecanismos facilitadores aí que vai ajudar na obtenção de novas classes aí para o seu projeto. Então ali, ó, caso contrário, né, o sistema deverá tomar a decisão sozinho e de forma automática. Obviamente que isso será programado seguindo as regras de tomada de decisão homologadas pelo solicitante do sistema. Por exemplo, uma coisa que é corriqueira, né, você tem até na própria interface do Facebook, e agora está na moda, né, design escuro, né? Isso aqui é um design claro ou design escuro, né? Então já tem no WhatsApp, já tem no Facebook, né? Já tem no Instagram, até no Teams que a gente usa aqui também tem, né? Então isso aí é uma coisa que faz com que o usuário se sinta bem ali, né? Ao usar sua programação, o seu sistema. Bom, eu sempre falo, nunca deixo de falar sobre a importância da gamificação, né? Porque é a única maneira que você tem de motivar o usuário a usar o seu produto, né? Então você tem que oferecer para ele alguma maneira dele ganhar alguma bonificação, né? Que seja moedinhas, sabe? Que dali, quando ele atingir 1000 moedas, ele ganha um novo avatar, né? Você tem que oferecer para ele coisas que ele vai se sentir importante em estar utilizando. Então isso dentro das empresas é bastante saudável, dá um trabalho para fazer, né? Aumenta muito o número de classes no seu projeto, mas é importante pensar, né, nessa situação para que você, dependendo da aplicação, você vai precisar disso, né? Outra coisa que o usuário também não gosta é ficar toda hora dando erro, né? A tela fica vermelha, né? O campo fica falando, você tem que preencher corretamente, né? Tudo isso daí você tem que omitir do usuário, né? Por exemplo, ele preencheu o nome dele. Mas ele preencheu só o primeiro nome. Beleza, deixa correr frouxo. Aí depois você para ele e fala, olha, se você completar o teu cadastro, eu vou te dar 100 moedinhas, né? Aí ele vai lá e complementa, né? Bom, e aí ele fala ali, né? Quando o sistema não puder prosseguir, o sistema deverá mostrar para o usuário uma mensagem bem objetiva, né? Estamos com problemas, volte mais tarde, já sabemos do problema e estamos trabalhando para resolver. Não se preocupe. Isso daí faz com que o usuário ele fique tranquilo com relação ao problema que deu. Ele não sai ligando para todo mundo, né? Então o Google usa muito isso. Então ele fala aqui, né, da gamificação, do inglês gamification, é o uso de mecânicas e características de jogos
para engajar, motivar comportamentos e facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais, normalmente não relacionados a jogos, obviamente. Então, às vezes, um processo sério, né? Você usa gamificação, no sentido de apontar aonde ele tem que clicar primeiro, né? Ter um tutorial ali na própria tela, né? Olha, agora você viu essa nova funcionalidade? Se você clicar aqui, eu te dou 5 moedas, né? Então, exemplos de quem usa gamificação, né? O Duolingo, né? Então, mantém o usuário motivado através de recompensas, que eles chamam de lingotes. Mantém o usuário motivado, pois possui um sistema de competição para subir de nível e ganhar avatares. Mantém outro exemplo, né? O Mercado Livre, né? Mantém o usuário motivado através de recompensa. Então você vai comprando, ele te dá frete grátis, né? Você completou o cadastro, ele te dá ponto. Você pôs um produto para vender, ele te dá mais pontos, né? E tem lá, estabelece nível de usuário, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então aquele comprador ele tem que manter ali o verde, né? O vendedor também verde. O produto que o vendedor vende também tem que ser de boa procedência, qualidade, senão ele vai receber o quê? Uma avaliação negativa. Isso é gamificação, né? Então exemplos clássicos aí, né? Para você ter um norte na sua interface, né? Então a gente já falou do Facebook, do Instagram, né? Agora o Uber. Você já usou o Uber alguma vez? Como é que seria usar o Uber sem a interface que ele tem hoje, né? Você põe para onde você quer ir, aonde você está, né? Aí ele fala, você confirma, aí você confirma. Aí você não está vendo o mapa, não está vendo carrinho, não está vendo trajeto, não está vendo nada. Fica ali esperando, né, com ansiosidade. E daqui a pouco o cara aparece lá. Você não sabe qual é o carro, que cor que é o carro, quem é o motorista, não sabe nada. Então tudo isso daí, perceba que existe uma força de estudo, de análise extremamente grande. Por quê? Porque o usuário tem que se sentir bem, seguro, né? Usando a aplicação. A gente não está falando aí do que acontece com os motoristas, enfim, mas a gente está falando do produto. Então, quando eu quero ir para tal lugar, ele mostra o trajeto, ele mostra quanto vai ficar, ele mostra quem é o motorista, onde está o motorista, né? O motorista está chegando. Então, e aí algumas perguntas, né? Se é difícil de usar, você acredita que qualquer pessoa pode usar o aplicativo, né? Você poderia sugerir alguma melhoria? E o WhatsApp, né? O WhatsApp é difícil de usar? Se fosse difícil de usar, não faria esse sucesso que faz hoje, né? Você acredita que qualquer pessoa pode usar o aplicativo? Né? Então, minha mãe usa o aplicativo, né? Meu filho usa aplicativo. Então são diferenças de idade tamanha, mas a facilidade é a mesma, né? Então você pode sugerir alguma melhoria? Já melhorou bastante. Desde que foi criado até hoje, já melhorou a interface, né? Outra coisa que a gente também faz uso nos projetos é com relação às ferramentas para você fazer a interface, né? Então o pessoal usa o termo wireframe, né? Então esse wireframe ele é o momento, né? O momento em que você vai desenhar a sua interface pela primeira vez, né? Ou seja, você pode usar papel de pão, pode usar folha sulfite com caneta, pode usar qualquer coisa. Ele tem que ficar com cara de protótipo, não pode ficar com a cara já final, porque ele na verdade está servindo para você tomar decisões com relação a uso, campo na tela, né? Então ele fala aí, ó, então antes da elaboração do layout,
é criado uma espécie de rascunho, né? Dessa forma conseguimos enxergar como o produto final vai ficar. Caso seja verificado que há algo de errado, é possível ajustar o esboço quantas vezes for necessário. Logo, o wireframe serve para como um guia para auxiliar na diagramação da página, né? No caso, se for um site, por exemplo, é página; se for um aplicativo, é tela, né? Apesar de ser muito usado no início de cada projeto, ele também pode ser de grande utilidade quando for preciso fazer alguma alteração, como a implementação de uma nova funcionalidade no aplicativo da empresa. Existem diversas maneiras de elaborar um wireframe. Você pode fazê-lo até mesmo em uma folha de papel ou usar um software de edição. O mais importante nesse caso não é a ferramenta, mas a ideia. Então o pessoal geralmente faz protótipo de tela no papel e pergunta para a pessoa, né? Olha, tá certo, é esse campo mesmo que vai pôr, né? O local não importa muito, mas para nós, né, nessa aula, é mais assim, o que vai estar escrito no campo, qual é o dado que o cara vai preencher naquele campo, o que acontece quando ele clicar naquele botão, né? Que cor vai ser o botão, isso também é importante. Então deixei um link aqui de uma ferramenta. Eu já mostrei na aula passada um pouco do Visual Paradigm, que é o que eu gosto de usar. Mas você pode usar esse Pencil aqui, pode usar o Visio, o PowerPoint, o Illustrator. Existem ferramentas que são como o Pencil, né? Que são ferramentas próprias para fazer o wireframe, né? Então, uma dica, né? Escolha uma ferramenta que seja fácil para realizar alterações, pois construir interfaces é uma tarefa árdua e que demanda muito conhecimento da solução proposta. Por isso é que ele não pode ser feito no começo. Ele tem que ser feito no finalzinho ali, onde você já tem algumas classes, onde você já tem ali requisitos, né? Então ali é o finalzinho ali, aquele ajuste fino que você vai fazer. Para que você consiga fazer isso daí, ó. Então você tem a tela e você consegue falar para você mesmo, ou para a sua equipe de desenvolvimento, a qual classe, né, essa interface está ligada, né? Então eu consigo dizer, eu posso fazer uma análise meio esquisita, né, do tipo, essa aqui é uma classe chamada perfil, vai ter um campo, um atributo chamado foto, outro chamado telefone, né? Então isso a gente já percebe que fazer esse tipo de analogia nesse momento já eu não posso fazer isso. Então o certo seria o quê? Eu olhar aqui e verificar. Bom, perfil eu não tenho, mas eu tenho, por exemplo, usuário ou pessoa, né, ou cliente, né, ou funcionário. Então, ou até mesmo perfil. Imaginemos que você definiu essa classe lá no começo. Então agora é só você apontar, né? Muito bem. Aí um exemplo de um wireframe, né? O wireframe está certo, porém a proposta aí está meio medonha. Então você pode verificar que até o Facebook vem diminuindo o número de elementos na tela, né? Então isso aí vai no contrafluxo aí do que a gente está falando nessa aula, né? Então, muita informação, o usuário vai ficar perdido, quais as classes estão ligadas à interface. Então você faz uma tela painel de avião, significa que a classe vai ficar pesado, você vai ter que usar um monte de técnicas aí para aliviar o peso da interface, né? Então a gente tem que usar o bom senso nessas horas, dividir a tela em vários pedacinhos, né? E tratar cada pedacinho de uma maneira. Então tem muitos estudos feitos aí pelo Spotify, né? É um grande problema que eles encontraram foi fazer a manutenção da interface deles, né? São vários dispositivos.
Aí você tem Netflix, etc, né? Bom, o próprio YouTube também, né? São interfaces que demandam bastante desempenho gráfico, tem que ser leve e tem que ser fácil da pessoa manipular, encontrar um outro filme, propor um novo filme, né? Bom, então aqui a gente vai encerrando, né? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de fazer a tarefa aí dentro do seu projeto, ou seja, fazer uma interface, apontar quais classes que estão ligadas àquela classe, né? A classe e seus atributos, né? E boa sorte aí, bons estudos, força e vamos passar por essa daí. Valeu, muito obrigado.